A morosidade é considerada um dos principais gargalos do poder judiciário. De um lado, há quem atribua essa morosidade a um grande volume de processos e um número reduzido de juízes, promotores, defensores públicos e serventuários da justiça. De outro, há quem aponte o direito processual brasileiro, seja ele civil, penal ou tributário, como fator de engessamento do poder judiciário. E para falar sobre esse tema, nós recebemos hoje no mundo jurídico o juiz Dr. Marcelo Roseno, ele que é vice-presidente da Associação Cearense de Magistrados, e como debatedor temos a honra de receber o advogado, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, Dr. Valdetar Andrade Monteiro. Dr. Marcelo Roseno, eu gostaria inicialmente que o senhor fizesse uma análise, uma avaliação dessa morosidade do Poder Judiciário, que é apontado como um dos principais gargalos na prestação jurisdicional. Bem, nós sabemos que o problema da morosidade do judiciário, daquilo que se convencionou chamar de crise do Poder Judiciário, da impossibilidade de que o judiciário dê respostas rápidas e efetivas às demandas que chegam às portas da Justiça, nós sabemos que esse é um problema muito complexo, né? É um problema que advém de várias fontes. E nós sabemos que há problemas na legislação, sabemos que há problemas estruturais, como você bem mencionou, a questão do número de juízes é um problema que nos parece realmente que deva ser enfrentado. E temos hoje no Brasil também o problema sendo enfrentado de diversas formas, ou por diversos órgãos, diversas entidades. Nós temos iniciativas no âmbito do Poder Legislativo, nós podemos lembrar aí que há menos de 5 anos a emenda 45 foi aprovada, a emenda constitucional que reforma o Poder Judiciário. Temos iniciativas no âmbito do Poder Executivo. Hoje funciona no âmbito do Ministério da Justiça uma Secretaria de Reforma do Poder Judiciário, um órgão do Executivo que se preocupa em propor reformas para o Poder Judiciário. Temos o Conselho Nacional de Justiça atuando também, de modo que nós sentimos hoje que há um engajamento de diversas frentes, diversos órgãos, no sentido de tentar resolver o problema da justiça. E o que nos parece que é preocupante no Estado do Ceará é que nos últimos anos o aumento do número de juízes não tem sido tratado como uma prioridade. Inclusive, nos últimos dias, os meios de imprensa locais retrataram um caso grave, que é o caso da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Fortaleza. Que vara única. Vara tem única, mais de 10 mil mais de 10 mil processos. Quer dizer, você imaginar que um único juiz possa dar vazão a mais de 10 mil processos e que envolve interesses absolutamente sensíveis, né? De pessoas que estão recolhidas, que estão tendo seu direito de liberdade privado, obviamente que foram julgadas, condenadas, muitas delas, e que estão ali para cumprir a pena, mas que já cumpriram a pena, ou seja, já pagaram a pena que lhes foi imposta e já podiam estar em liberdade, que ainda continuam aguardando uma decisão da Justiça, o que nos parece absolutamente angustiante. E também para as famílias todas, né, que acorrem ao fórum, ali, pessoas muitas vezes humildes, que vão ao fórum à procura de um benefício para a pessoa que está presa e muitas vezes não conseguem ser atendidas num tempo razoável. Gostaria de agregar, de acrescentar um dado desse relatório, que considera o Estado do Ceará como a 5ª unidade da federação que menos investe em justiça. São R$ 51,86 por habitante, enquanto a média nacional é de R$ 90,50. Não é verdade? Esse é outro dado muito preocupante, né? Esse é o investimento per capita, né? O quanto o Estado gasta se divide pelo número de habitantes e nós somos a 5ª unidade da federação que menos investe em justiça. Isso só nos revela um fato de forma muito clara. É que as políticas públicas de acesso à justiça, os investimentos no Poder Judiciário do Estado do Ceará não têm sido prioridade nos últimos anos. E nos parece fundamental que nós tenhamos o comprometimento não só do Poder Judiciário. Nós sabemos que o Poder Judiciário para criar cargos, o Poder Judiciário para investir em sua infraestrutura, ele depende, hoje nós já temos os fundos de reaparelhamento, quer dizer, a parte quando ingressa na justiça, ela paga custos judiciais que vão para no fundo para reaparelhar o judiciário, mas isso não é suficiente para fazer frente a todas as despesas do Poder Judiciário. E nós sabemos então que aumentar o número de juízes, investir na infraestrutura não é um problema só da justiça, isso envolve a Assembleia Legislativa do Estado, ou seja, o Poder Legislativo, porque tudo depende de lei, e depende obviamente do Poder Executivo em dotar o Poder Judiciário do orçamento necessário para fazer frente a todas essas demandas, para que a gente tenha, em última análise, a melhoria da prestação jurisdicional. Doutor Valdetar, na sua percepção, quais medidas deveriam ser adotadas no sentido de
não medidas paliativas, mas no sentido de minorizar esse problema do acesso à justiça, da prestação jurisdicional, de ter uma prestação mais efetiva e mais célere? Eu creio que o primeiro passo é reconhecermos a mudança que o mundo, eu acredito que o Marcelo entenda dessa forma também, tem nesse momento frente às questões da sociedade. Hoje nós vivemos numa era de velocidade. Com o celular, com a internet, com a informatização dos meios de comunicação, as pessoas tendem a buscar informações extremamente rápidas. E o Poder Judiciário, talvez mais do que o Legislativo, do que o Executivo, ele tem uma dificuldade de se pensar enquanto poder. Então o Executivo ele tem planejamentos de longo prazo, de longuíssimo prazo. E o Poder Judiciário, ao meu entender, tem uma experiência do ponto de vista da advocacia, como secretário-geral da OAB na gestão anterior, agora como presidente de Caixa e como advogado militante de muito tempo. E eu posso lhe dizer que, desde que comecei a advogar, a evolução do Poder Judiciário ela é muito, mas muito lenta comparada ao crescimento das demandas. Uma vara com 3, 4 mil processos, um sem número de processos em conclusão, em que tem 2, 3 servidores lidando com esses processos, maquiar, achar viável algo que de pronto se vê viável. Mesmo que o magistrado, no caso da vara de execução criminal, vamos imaginar se o número que foi divulgado nos jornais, doutor Marcelo, estiver correto, 10 mil processos. Imagine um processo, um número de processos que o magistrado conseguiria, trabalhando de 8 da manhã às 18 horas, sem intervalo para almoço, que ele conseguisse julgar de forma correta, 10, 15, 20 processos, mesmo que fossem 20 processos. Se ele trabalhasse durante um ano, os 365 dias, ele não conseguiria julgar esses 10 mil processos. Então, eu creio que o primeiro passo é o enfrentamento da OAB, da advocacia, da própria magistratura, da associação dos servidores, envolvendo todo o contexto e, principalmente, levando esses fatos para a sociedade, porque, às vezes, a gente aborda determinadas prioridades para a cidade, para o Estado, e se esquece do básico, do estrutural. E hoje o Judiciário, ele é o caminho, após a Constituição de 88, isso se efetivou mais ainda, é o caminho para a solução de todas as discussões, seja no âmbito da engenharia, da medicina, do comércio, tudo vai fazer frente ao Judiciário. E como o Judiciário vai dar as respostas a essa sociedade se ele não tem estrutura? Então, acho que o primeiro enfrentamento é planejar que Judiciário nós queremos para o nosso Estado. Como eu posso crer que o problema esteja na quantidade de processos, se nós cotejarmos São Paulo, fazendo aqui uma avaliação das pesquisas que foram divulgadas pela imprensa. São Paulo tem um número muito, mas muito maior de processos que tem o Estado do Ceará. E é ininteligível que o Estado do Ceará tenha uma taxa de morosidade maior do que o Estado de São Paulo. Então o problema não está no número de processos, o problema está no número de juízes, de servidores e da forma como tem sido gestado esses recursos dentro do Poder Judiciário. Eu acredito que essa é a avaliação preliminar. Eu te peço licença, nós vamos fazer um rápido intervalo e logo a seguir nós continuaremos a debater sobre a morosidade no Poder Judiciário.